Vamos falar então agora do pistache. Ele é importado, viu, gente? E ainda não temos aqui no nosso país essa produção, né? O cultivo. Vamos saber mais da Embrapa agora, se existe ou não essa possibilidade, né, no futuro, de uma produção brasileira. Eu converso agora com o Gustavo Saavedra, né, que é chefe geral da Embrapa Agroindustrial Tropical. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone. Muito obrigado. Tudo bom? Tudo jóia, Gustavo. Prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente nessa conversa. Semente, né? O consumo, né? Aumentou. A gente vê, principalmente, eu vi, principalmente no fim do ano, né? Nos festejos aí de Natal e Ano Novo, os supermercados lotados aí de pistache, não é? O brasileiro gosta muito, tanto que essas importações, elas aumentaram, né, de 2022 para cá. A gente pode ter esse cultivo aqui no Brasil, já que a gente importa tanto? Sim, é possível, mas lembrando que assim, o pistache é uma cultura que originalmente é do Irã. Então é uma cultura de clima frio, ela precisa ter alguns dias de frio acumulado, tanto para crescer bem quanto para florescer. Então, o que acontece? Só que quem fez o desafio de implantar a cultura no Brasil foi a Federação da Agricultura do Ceará. Então, nós já produzimos caju aqui, o pistache é da mesma família do cajueiro, então, só que o desafio é introduzir pistache nas serras frias do Ceará, que mesmo assim isso demanda um processo de tropicalização da cultura. Então, assim, é possível nós termos em breve um cultivo piloto? Sim, é possível. Nós estamos fazendo um diagnóstico para a Federação da Agricultura, tanto a nível de produção, nós estamos propondo a eles, na realidade, um diagnóstico tanto a nível de produção quanto a nível de processamento industrial, para eles tomarem uma decisão junto com o governo do estado se eles vão realmente apostar nessa cultura, na tropicalização da cultura. Nós acreditamos que seja possível, mas isso é um projeto também de longo prazo e é uma decisão que aí compete aos órgãos, tanto ao financiamento público-privado nessa parceria. Então, assim, mas é possível. É possível, não é? A gente vê aí, né, a intenção da Federação de Agricultura do Ceará, nessa empreitada aí para o cultivo aí do pistache, já que ele gosta do frio. Mas vamos ver, né? Vamos ver se isso vai avançar, porque como você falou assim, existe essa possibilidade, não é, né, do pistache ser produzido por lá no Ceará. Mas falando, já que ele gosta do frio, que eu vou pegar a tua deixa aí, a região mais apropriada, digamos assim, né, para o pistache poderia ser o sul? Sim. Hoje, sem nenhuma adaptação de tropicalização, aonde se produz maçã, por exemplo, seriam regiões muito mais apropriadas para pistache, porque também é uma planta que também demanda acúmulo de dias de frio. A mesma coisa as videiras no sul. Então, as serras gaúchas e catarinenses, elas teriam, em termos de clima, algo muito mais parecido com o que se tem hoje de tecnologia, tanto no Irã quanto na Califórnia, ou na nossa vizinha Argentina, aqui, a produção de pistache. Mas a tropicalização das culturas, isso faz parte. Aqui eu já vi em regiões, aqui no Ceará, numa fazenda, num clima totalmente tropical, semiárido, haver a produção de maçãs. Tá certo? Então, assim, é possível. E aí tem um custo de terra, tem vantagens e desvantagens de fazer isso numa região como aqui, e tem vantagens e desvantagens de fazer isso em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. É porque quando a gente vê o pistache, né, quando a gente vai comprar o produto caro que é o pistache, né? A gente fica pensando assim, compro, não compro, substituo por uma outra oleaginosa. É uma oleaginosa? É uma noz, sim, que tem uma quantidade bastante interessante de óleo. Então, assim, ela pode ser possível, ela se compara, vai juntar com macadâmia, castanha do Brasil, castanha do caju, então são produtos muito interessantes que têm algumas similaridades e outras que guardam diferença em termos de produção
de matéria-prima alimentar. Então, assim, mas é um produto bem interessante. Gustavo, o produtor mundial aí do pistache hoje são os Estados Unidos, não é? O maior, em termos de De volume, volume. ainda é o Irã. Ah, o Irã. Irã. De onde vem a cultura. Mas os Estados Unidos têm uma boa representatividade, então, em termos, eles produzem com uma quantidade muito menor de área, um volume até parecido, uma quantidade parecida com o Irã. Então, eles têm um ganho de produtividade, por exemplo, segundo os dados mundiais que a gente tem, que o Irã ainda corre atrás, tá certo? E esse pistache que que o Brasil importa, ele deve vir do quê? Do Irã, dos Estados Unidos? Porque tem essas variedades diferenciadas? Nós importamos do Irã, dos Estados Unidos e também está aumentando a importação da Argentina, que hoje já aparece nos radares do Ministério da Indústria e Comércio brasileiro. Gustavo, esse projeto, né, que pode ser desenvolvido aí por vocês, os pesquisadores, eles teriam que ir a campo para os Estados Unidos, até para o Irã, para buscar mais informações, enfim, características aí do pistache que é cultivado em outros locais, e para quando a gente colocar aqui, tropicalizar ele, né, sendo no Ceará ou não, ou possivelmente no sul do país? Com certeza, assim, não existem. Nós fizemos uma busca muito extensa de se haveria no Brasil já alguma produção de pistache. Nós não achamos nada, não achamos nenhuma referência. A gente achamos algumas referências de 2005, 2006, de um estudo do Instituto Agronômico de Campinas, falando que a cultura é interessante, que a cultura tem potencial tanto para o sul quanto para o Sudeste, quanto para o Nordeste. Então, eles fizeram um estudo preliminar. Mas, assim, não há produção, não há expertise, e é uma planta muito cheia de detalhes fitotécnicos. Então, assim, sim, vamos ter que mandar gente para outros países para diminuir essa curva de aprendizagem. Então, não basta só fazer a importação das plantas. Isso é um processo também longo que demanda um certo tempo dentro do mapa, óbvio, isso é garantia da gente não trazer pragas e doenças exóticas ou não presentes no Brasil, mas a gente vai ter que mandar gente para fora, gente para os Estados Unidos, para a Argentina, talvez até para o Irã, para aprender a manejar essa cultura e diminuir essa curva de aprendizagem do manejo da cultura. Só para você ter uma ideia, entre plantar o pistache e colher as primeiras nozes são 6 anos. Isso você sabendo manejar a planta. E nós não sabemos, tá certo? Nós brasileiros não sabemos isso. 6 anos para manejar a planta. A gente passou uma imagem rapidamente aí. O pistache ele pode tanto servir para culinária, para comida salgada, para o doce. Aí a gente está vendo aí o sorvete, enfim. Mas a outra imagem que passou aqui são árvores. Qual a altura aí? Ó, qual a altura que pode chegar e como é que é o manejo? Pois esse é um ponto interessante. São árvores que podem chegar a 4, 5 metros, mas você viu que elas não são muito altas. Então, há todo um sistema de poda que também de construção dessa árvore, elas, como está mostrando aí na imagem, elas estão alinhadas, elas têm uma formação, uma estrutura de copa muito bem definida. São plantas dioicas, então tem plantas que produzem flores tipicamente masculinas e flores tipicamente, outras vão ter flores tipicamente femininas. Então você tem que ter um equilíbrio entre plantas masculinas e femininas dentro do pomar, porque se você plantar tudo plantas femininas, só plantas masculinas, não vai ter nada, não vai ter pistache. Então, assim, como qualquer cultura desse tipo, são muitos detalhes que a gente tem que aprender. E é um aprendizado que a gente está, nas conversas que a gente tem aqui com a Federação do Ceará, é um aprendizado que vai durar entre 10 e 15 anos, para realmente a gente começar a tracionar. Então, assim, às vezes
um empresário, mas 10, 15 anos é muito tempo. Numa agricultura, pensando que entre o plantio e a primeira colheita são 6, 7 anos, 10, 15 anos é amanhã. Então, a gente, para ter algum resultados ali de 2035, a gente realmente tem que começar hoje. Não importa se aqui, tropicalizando, ou no sul, mantendo a cultura com as suas características temperadas. Tá certo, Gustavo. Muito obrigada, né, por essa análise, essa discussão aí em cima dessa possibilidade do Brasil nesse cultivo aí do pistache, porque eu sei que é gostoso, é caro, não é? Vamos dizer assim, porque a gente importa muito, né? É caro, mas quem sabe aqui no futuro a gente pode ter o nosso pistache brasileiro tropicalizado ou não. Gustavo Saavedra, chefe-geral da Embrapa Agroindústria Tropical, muito obrigada por essa conversa aqui hoje com a gente, viu, Gustavo? E até uma próxima. Boa tarde para você. Muito obrigado, Simone. Boa tarde a todos.